ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br. E interaja com o programa pelo WhatsApp, o número é o 973350038, novamente, 973350038, e pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, de praxe, é dia de falar de saúde e também de bem-estar. Os nossos convidados para esse bate-papo, para as análises, para os nossos debates, o Dr. Mauro Ziman, ortopedista, especialista em mãos. Dr. Mauro Ziman, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, vamos debater. Também conosco a Gisele Ciccone, ela é enfermeira, especialista em estomaterapia, que é a área da saúde que cuida das pessoas com feridas. Seja bem-vinda, Gisele, tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença, a gentileza de aceitar o nosso convite aqui. Também com a gente, Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista. Tudo bem, Dr. Maurício? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre os assuntos de hoje. E o primeiro dos assuntos de hoje, claro, não poderia deixar de ser o novo coronavírus. O Brasil registrou ontem 1.179 mortes pela Covid-19 em 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. O acréscimo de casos também teve uma alta sem precedentes, com 17.408 novos registros. O país soma, neste momento, mais de 270 mil infectados e mais de 18 mil mortes pelo coronavírus. 2/3 deles nestes 20 dias do mês de maio. E o avanço da doença está cada vez mais acelerado, tornando o país a maior preocupação dos organismos internacionais. Doutor Mauro Ziman, inicialmente, nada como analisar a situação da Covid-19 um dia após o outro. Os cenários vão se modificando e aí o meio científico, o meio médico consegue entender melhor o que é que está acontecendo. O que dá para, por esses números, por esses resultados, a gente avaliar sobre o que está acontecendo no Brasil? Então, aparentemente, chegou a nossa vez. O Brasil agora é a bola da vez, é o país que está com a curva no seu pico. É importante a gente avaliar esses números também de forma relativa. Nós estamos ultrapassando em números absolutos, mas os outros países que estão com a pandemia muito ativa, porém, em número de acometidos por milhão de habitantes, nossos números são bem abaixo ainda dos maiores acometidos. É muito importante que a gente encare de frente, a coisa é séria, é muito importante, mas também que não haja um over desespero, para que possamos evitar o colapso do sistema de saúde, mas que possamos continuar com a sociedade relativamente tranquila. Doutor Maurício, vamos analisar essas 1.179 mortes pela Covid-19 em apenas 24 horas. Os números giravam em torno de 600, 700, 800, agora quase 1.200. O que é que tem aí? Vamos considerar aqueles exames de Covid que foram feitos e que não ficaram prontos, porque o resultado demora, e digamos que as pessoas que fizeram esses exames morreram e esses resultados aparecem agora. Essa demanda não, é esse represamento de resultados, essa espera de resultados que dá, digamos, uma inflada nesse número, ou esses números de fato estão realmente subindo assustadoramente. 1.200 casos é realmente algo muito trágico. Essa é uma pergunta difícil a gente saber, porque assim, os números do Brasil a gente não
tenho muita confiança nisso. Espero que a partir desses episódios agora da Covid a gente consiga melhorar os nossos números, as nossas estatísticas. Mas aparentemente o que acontece, que a gente percebe, todo fim de semana existe uma diminuição do número de casos contados e número de mortes. Então, provavelmente existe uma demanda reprimida aí no fim de semana e mesmo de resultados de exames. E o problema é que não volta lá atrás para dizer que ele morreu no dia tal, há 10 dias ou há 7 dias, quando saiu o resultado. Ele é incorporado no dia que sai o resultado do Covid. Então, isso pode ser uma demanda reprimida, mas eu acho que tem um aumento também do número de casos. Não acredito que seja tudo só pela demanda reprimida. Eu acho que o Brasil em si ainda está numa curva ascendente, né? Então, a gente ainda vai demorar mais 1 ou 2 semanas pelos epidemiologistas para alcançar o pico. No estado de São Paulo, também teve esse aumento, mas se a gente olhar as curvas do estado de São Paulo, aparentemente elas já estão um pouco mais estáveis, aparentemente já estamos chegando no pico. O problema é que o Brasil é um país muito grande, então a gente tem várias regiões diferentes e em cada região está num nível da doença, entendeu? Então aqui em São Paulo provavelmente é onde começou primeiro, nós estamos mais adiantados. Rio de Janeiro também, Amazonas, Ceará, Pernambuco. E os outros estados da região centro-oeste, da região sul, provavelmente estão no estágio anterior, devem subir o número de casos, mas não acredito que nessas regiões, como a população é muito mais espalhada, então acredito que a quantidade de população menor, a gente não vai chegar nesses números de São Paulo, Rio de Janeiro, dos grandes estados. E o que está acontecendo com a taxa de letalidade? Então, a taxa de letalidade aqui no Brasil, a gente ainda tem uma taxa alta e provavelmente ela vai diminuir à medida que forem testados mais pessoas e vai mostrar que mais gente teve a doença, era sintomática, a taxa de letalidade tende a cair. Mas, aparentemente, ela está numa faixa que é comparável com os outros países, mesmo os países desenvolvidos, ela é uma taxa comparável. Tá certo. Eu vou conversar agora com a Gisele. Enquanto isso, doutor Maurício, na nossa próxima entrada aqui, eu peço para você se afastar um pouquinho, porque o áudio está um pouquinho estourado, aí acaba comprometendo, não tem problema. Gisele, como é que você avalia, do ponto de vista da sua área, da enfermagem, esses números da Covid apontados de ontem para hoje? Bom, a gente tem visto que esses números têm aumentado, principalmente inflando o sistema público. Então, os leitos de UTI têm ficado cada vez mais escassos e os profissionais não estão dando conta dessa demanda, né? Então, eu acho que é extremamente importante as pessoas se conscientizarem, tomar as medidas preventivas, ficarem em casa, para que a gente não tenha esse pico aumentado. Concordo extremamente com o Dr. Maurício. São Paulo e Rio de Janeiro foram os picos da doença no começo, então a gente vai ter um momento que a gente vai sair antes, enquanto que a gente olha para os outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul, onde os números ainda são menores, né? Então, a gente vê que os hospitais, eles não têm tantos pacientes com Covid, e também a gente tem uma segunda preocupação. Os hospitais privados, principalmente, eles também estão vazios em relação aos pacientes não Covid, né? Porque os pacientes que têm algum problema, eles também têm medo de ir ao hospital por uma outra doença. Então, acho que também vale os governos repensarem também numa parceria com os sistemas públicos e privados em relação aos leitos de UTI, já que o sistema público ele não está tendo não está conseguindo abranger toda essa demanda do Covid, porque não tem, então, essa parceria com o sistema privado, onde se tem leitos já preparados para isso, e nessa parceria a gente teria até uma economia no nosso dinheiro público. Então, a gente vê que esses números também são extremamente importantes. Acho que a gente precisa se prevenir, sim, e há essa represália também dos exames que estão saindo, em vista que a gente perdeu também grande parte das amostras, foram perdidas, então muitos dos números serão subnotificados. Essa parceria de hospitais privados que o Geraldo falou já está sendo feita aqui na Prefeitura de São Paulo. Já recebi comunicação de alguns hospitais particulares que já têm leitos disponíveis para o SUS. Então, isso já é uma realidade, porque os hospitais particulares estão com uma taxa bem estável, não tem aquela curva ascendente de subida de casos. Então, eles estão proporcionalmente vazios, estão com ocupação de 60%, 70%, quando normalmente são de 90%. Isso causa um prejuízo grande
porque os outros pacientes que precisariam ser atendidos estão com medo de ir ao hospital. E os hospitais todos fizeram um fluxo bem separado. Então, os pacientes podem ficar tranquilos que ele, indo para fazer um exame, um caso que não seja Covid, ele vai ser bem atendido e não vai ter comunicação nenhuma com os pacientes do Covid, para eles ficarem seguros de procurar porque eles estão precisando. Ô, doutor Maurício, e esses sinais trocados vindos da política, atinge de que maneira a sociedade? Enfim, no sentido de que pode causar confusão. Sim, complexo, né? O protocolo da cloroquina, que é uma briga que está acontecendo, não tem nada comprovado cientificamente, mas eu acho que é um direito do paciente, se ele quiser tomar o remédio, porque ele leu ou porque ele soube, e do médico que está prescrevendo, ele tem o direito de prescrever, mas ele tem que avisar o paciente que não tem uma comprovação científica e que esse remédio pode causar efeitos colaterais. Inclusive, tem alguns hospitais, alguns que têm fornecendo termo de consentimento para o paciente saber que ele está tomando um remédio que pode, eventualmente, causar efeitos colaterais. Mas acredito que é uma pequena porcentagem de efeitos colaterais e, assim, a gente está numa fase que a gente não tem nenhum remédio específico, então acho que talvez seja uma tentativa. Fala, doutor Mauro. Então, a respeito dessa parte de efeitos colaterais, eu sei que é um tópico que a gente poderá falar um pouco mais aí para frente, mas com respeito a efeitos colaterais, etc., está havendo uma politização, uma coisa muito ruim, muito deletéria, porque pessoas que não têm nada a palpitar, não têm nada que falar sobre isso, estão falando, estão causando uma desinformação muito grande. Então, a bem da verdade, a hidroxicloroquina é um medicamento, principalmente no nosso meio, um país tropical, extremamente bem conhecido, é usado rotineiramente no combate à malária, lúpus, doenças reumatoides. É um medicamento que, em comparação com a Novalgina, tem zero de efeito colateral. É claro que todo medicamento tem a possibilidade de ter efeitos colaterais, qualquer um, aspirina, qualquer coisa. Porém, em termos disso, quando você prescreve Novalgina para um resfriado, você não fala para o paciente, normalmente, olha, mas isso pode te dar uma aplasia de medula, isso pode gerar câncer, porque é uma porcentagem mínima e, mais ou menos, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento sabem que qualquer coisa, até mesmo alguns alimentos, podem ter efeitos colaterais, podem causar diarreia, pode causar infecção, etc. e tal. Então, a hidroxicloroquina não tem um efeito comprovado diretamente na Covid-19. Nada tem. É uma virose. Enquanto não houver vacina, que é a única coisa comprovada que pode diminuir o efeito da pandemia, nada é comprovado. Porém, é comprovada, sim, a segurança da hidroxicloroquina, e essa discussão política causou um mal muito grande para o médico, porque o médico não se sente à vontade de prescrever. Eu, por exemplo, que sou ortopedista, não estou na linha de frente, me sentiria bem de indicar esse medicamento para pessoas próximas de mim, que confiam em mim, ou meus pacientes já antigos. Eu daria uma explanação do tipo da que estou fazendo agora, e dizendo que sabido essas possíveis reações que qualquer medicamento pode estar, a hidroxicloroquina é um medicamento seguro. Agora, não quer dizer que vai tomar hidroxicloroquina, vai 100% que vai evitar de ter o Covid-19. Isso realmente não pode falar. Como também o antibiótico não vai resolver todas as faringites. Sim, nós vamos voltar a falar dessa questão da cloroquina, da hidroxicloroquina mais adiante no programa. O fato é que o que se sabe são os efeitos colaterais que a substância provoca. O que não se tem certeza é realmente em que medida ela vai atuar no combate, vai atuar efetivamente no tratamento das pessoas. Nós vamos deixar aqui um pouquinho de lado, vamos passar para um outro tema, pode ser de lado esquerdo ou à direita, conforme a ideologia de cada um aí. Não, vamos lá. Caso de ideologia aí. As partes superiores do nosso corpo são frequentemente afetadas por traumatismos, até porque em situações de queda, naturalmente, a gente se protege com as mãos. Em acidentes, incluindo os de trânsito, são comuns fraturas nos punhos, nos ombros, cotovelos, nas falanges e até tendões, ligamentos, nervos e vasos sanguíneos. No entanto, ao contrário do que se pensa, apesar de ser necessário atendimento em caráter de urgência,
para o diagnóstico e alívio da dor, o tratamento cirúrgico não precisa ser realizado de forma imediata. Qual que é a medida, então, doutor Zimmermann, para se partir para o tratamento cirúrgico, quando sim e quando não? Excelente abordagem. Ao contrário do que se pensa, como você falou, a grande maioria dos traumatismos não precisa ser operada de imediato. Mesmo quando tem indicação cirúrgica, na maioria dos casos pode se programar. Então, com exceção das fraturas expostas, onde o osso está exposto, o risco é muito grande de infecção, etc. As lesões com deformidades, como luxação ou fraturas muito desviadas, e ferimentos com lesão de vasos, nervos, etc., que pode causar um risco maior para o membro ou até para a vida, esses sim são exceções, são emergências, têm que ser tratados de imediato, internados e tratados. Os outros, em sua grande maioria, podem ser abordados em consultório ou em ambulatório, ou mesmo com a primeira atendimento em pronto-socorro, tomando as devidas cuidados, e postergados, programados para um hospital bom, que tenha fluxo específico para pacientes COVID e não COVID. Isso é uma abordagem que não é exclusiva para esse momento, mas é muito mais importante nesse momento de pandemia. Essas lesões que ocorrem, eu acabei de destacar aqui na leitura do texto, geralmente ocorrem por conta do reflexo natural, né? A gente se protege com as mãos. Por que é assim, doutor Zimmermann? Porque quem fabricou a gente colocou as nossas mãos como anteparas. Então, numa queda ao chão, em vez de bater o rosto, em vez de correr o risco de ter um traumatismo crânioencefálico, o reflexo já vem no nosso DNA de colocar as mãos na frente ou atrás. Então, é melhor para o nosso... Quem programou como sendo melhor machucar a mão do que machucar a coluna ou a cabeça. Então, isso é uma reação reflexa, atávica, já vem com a gente. Isso significa que a prevalência de casos de traumatismos em partes superiores é maior do que em partes inferiores. E de membros superiores, em quedas triviais, sim. Nós não estamos falando de acidentes de moto, de esporte. Estamos falando em quedas no lar. Sim, membro superior é bem superior a outros tipos de traumatismo. E geralmente quem sofre mais? Homens e mulheres, pessoas de mais idade? Não tem essa diferença. Em termos de traumatismo, quem vai sofrer efeitos maiores, talvez os mais idosos, porque as fraturas são de maior gravidade, etc. e tal. Mas o número de traumatismos é maior quanto mais ativa seja a pessoa. Então, pode existir uma moça jovem ativa que vai ter alta probabilidade de escorregar na cozinha, de ter um ferimento com faca, e pode ter um homem ativo em casa que está fazendo um reparo, etc., com mais força. Então, não existe essa prevalência muito bem determinada. É a fatalidade, é o evento fortuito. Então, as pessoas mais ativas, aquelas que estão mais expostas às fatalidades, é isso que acontece. Exatamente. E nessa época de pandemia, todo mundo em casa, tem acontecido mais acidentes caseiros, com certeza, e menos acidente automobilístico, de moto. Então, isso é uma coisa que a gente tem observado. Parece que nos hospitais tem mais gente que cai em casa e se machuca do que acidentes graves, exato. Tem se verificado isso nos prontos-socorros, nesse momento de pandemia, doutor Maurício? Sim, pelo que eu li, acabei conversando com alguns colegas, eles falaram que tem tido queda em casa, a pessoa idosa cai, fratura o fêmur, né, que é comum, ou fratura o braço, ou fratura o ombro, isso tem acontecido mais, porque antes tinha muito mais trauma, ferimento de fogo, acidente. De trânsito, né? Isso. Você atua em pronto-socorros, Gisele? Não atuava em terapia intensiva, mas na parte do atendimento ao paciente crítico mesmo. Sim, você tem observado essa nova realidade deste momento, típico deste momento, o acidente mais doméstico? É um acidente mais doméstico, a gente, né, tem as crianças em casa, então tem bastante acidentados, e como a gente trabalha muito com lesão de pele, a gente tem observado um aumento das queimaduras devido ao uso de álcool em gel. Então, tenho conversado bastante com os cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e eles têm identificado um aumento dos pacientes queimados
por conta dessa demanda de álcool em gel, e você não sabe armazenar direito, e aí acaba tendo mais queimaduras por chamas, então isso também aumentou esses acidentes domésticos. E aí você atinge tanto crianças quanto adultos, mas a gente tem aumentado a demanda dos CTQs nessa época de pandemia. Embora não tenha nada a ver com o Covid, o álcool em gel, sendo inflamável, ele acabou também aumentando as queimaduras. Mas o que tem ocorrido, Gisele? É evidente, então, que estão manipulando o álcool em gel perto de fogo. Sim, de maneira inadequada. Hoje em dia, a gente ainda tem muitas pessoas, e os mais pobres, que eles não utilizam o fogão adequadamente, ou eles não têm. Então, essas chamas, eles vão cozinhar em locais precários, e eles acabam se contaminando e se queimando com a chama. Outra coisa, se você deixar muitas vezes o álcool em gel em um local muito quente, eles têm deixado em carro, e a gente tem visto relatos dele ter inflamado e ter provocado algumas reações. As pessoas passam o álcool em gel na mão, num domingo, por exemplo, e antes que ele evapore totalmente, ele vai acender a churrasqueira, e aí a chama, ela vem para a mão e acaba queimando a pessoa. Então, isso é um cuidado que a gente também tem que tomar e refletir. A gente teve alguns anos atrás, quando eles proibiram a venda do álcool líquido a 70? A 70 no mercado, né, convencional, e a gente, nessa região, a gente começou a perceber que a gente aumentou muito as queimaduras, porque as pessoas não conseguiam comprar o álcool que acendia a churrasqueira, mas eles iam comprar, por exemplo, o álcool do posto de gasolina, que era muito mais inflamável. Então, acaba que você tenta consertar por um lado e você prejudica o outro, infelizmente. Agora, por conta da Covid, o álcool 70 líquido está de volta ao mercado, né? Sim, está de volta, então tanto e é um ele produto quanto... perigoso justamente por ser líquido. Isso. E altamente inflamável por ser 70, né? Isso. Então as pessoas têm que tomar mais cuidado, têm que deixar longe das crianças, principalmente, porque a criança, quando queimada, ela atinge uma grande área e aí ela se torna um paciente muito crítico, né? Gravemente ferido. Então a gente precisa levar isso em consideração. Bom, vamos lá, seguindo mais um tema aqui dentro do programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal, AM 810 de Santos, pelas redes sociais, muito grande a nossa audiência no Facebook e também no Instagram. Participe, interaja com a gente no WhatsApp 973350038 e também nas redes sociais marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Olha, gente, a multinacional inglesa Smith Niffield desenvolveu, em parceria com o Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde, o Closer to Zero, que é um programa que consiste em uma certificação em práticas clínicas seguras na prevenção de lesão por pressão, que são as chamadas SCARs, e tem como meta minimizar sua ocorrência, chegando à incidência muito perto de zero. A lesão por pressão é o terceiro tipo de evento mais notificado pelos núcleos de segurança do paciente do país e, muitas vezes, levam os pacientes a óbito. A gente não costuma pensar muito nesse último detalhe aqui, né? Lesões por lesões da pele, né, que são as escaras, chegam a levar a óbito, Gisele? Sim, a gente tem uma mortalidade de 10% dos pacientes que desenvolvem a lesão por pressão. Então, se a gente pensar que se 100 pacientes desenvolverem uma lesão, 10 podem morrer. Essas lesões, elas podem se infectar, e esse paciente pode desenvolver uma sepse, né, uma condição de uma infecção generalizada, e ele pode vir sim a óbito, pode vir a morrer por conta dessa infecção secundária ao desenvolvimento da lesão por pressão. Então, a lesão por pressão, ela é uma condição extremamente grave, que condiciona o paciente à dor, complica os familiares, né, quem trata, ela acaba dificultando muito o segmento do paciente, às vezes ele interna por uma outra condição, para um tratamento médico, ou para uma cirurgia eletiva,
Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia ortopédica e dentro do centro cirúrgico, se ele não receber as recomendações preventivas adequadas, ele pode desenvolver uma lesão por pressão, dependendo do tempo que ele fique nesse transoperatório, né, dentro da cirurgia. Então, ela é extremamente grave e o programa Closer to Zero, ele é o primeiro programa em certificação dessas práticas clínicas seguras, baseado em evidência científica, onde todas essas evidências, essas medidas preventivas, ela vai ajudar justamente essas instituições a estabelecerem protocolos, né, para que você melhore a assistência ao paciente e você reduza essa incidência, reduza o aparecimento, o desenvolvimento da lesão por pressão, ou seja, para que ele passe durante a internação, o processo de internação nessa instituição e não desenvolva esse tipo de lesão de pele. Uma coisa que a gente tem que lembrar agora é porque os pacientes do Covid estão ficando na UTI muito tempo entubados. Então, a prevenção de escaras agora é muito importante que seja lembrado disso, porque senão o paciente vai sair da Covid e vai querer ter outros problemas para resolver depois. Perfeitamente. Em primeiro lugar, a gente tem que dar os parabéns para essa especialidade da Gisele, que é uma especialidade relativamente nova e que revolucionou... Estomaterapia, é tratamento das lesões abertas. Estoma quer dizer boca, então são feridas abertas. E o prognóstico dos pacientes, porque o médico cirurgião, o ortopedista, o oncologista, que trata de pacientes graves, acamados, vulneráveis, ele tem um foco naquela patologia que precisa dessa ajuda, desse apoio, dessa especialidade da Gisele. E, a partir disso, diminui realmente muito as complicações da ferida por pressão, que se dão. Essa mortalidade de 10% é devida muito, em grande medida, a serem pacientes vulneráveis, portadores de doenças graves, que ficam acamados após uma cirurgia ou por um tumor. Esse tumor pode ser resolvido e o indivíduo pode morrer por uma infecção, por uma escara que não foi percebida. Isso acontecia muito até algum tempo atrás e melhorou muito com esse tipo de programa da Smith-Nifel e que está sendo implantado nos bons hospitais com sucesso tremendo. Gisele, qual é o tempo médio do surgimento de uma dessas feridas por pressão, as chamadas escaras? Porque acho que isso também vai variar de paciente para paciente, conforme a idade, conforme o tempo de internação. A gente precisa identificar os pacientes que são de alto risco para o desenvolvimento dessas lesões, né? Então, os pacientes que são os extremos de idade, os pacientes diabéticos, os pacientes que estão na terapia intensiva, que estão em uso de ventilação mecânica, com mobilidade comprometida, que tenham uma percepção sensorial com dificuldade, nutrição inadequada, muitas vezes, são pacientes de alto risco para o desenvolvimento dessa lesão. Esses pacientes, eles precisam dessas medidas preventivas o mais rápido possível, e se eles não receberem, eles podem desenvolver, num período de internação, em torno de 3 a 8 dias, eles podem desenvolver a lesão por pressão. E agora, nessa época de pandemia de Covid-19, a gente tem percebido muitas vezes que o paciente, como ele precisa de recrutamento alveolar, porque ele tem uma insuficiência respiratória aguda, ele precisa ficar numa posição prona dentro da terapia intensiva, ou seja, ele vai ficar em decúbito ventral, né, com o abdômen para baixo, para você melhorar a parte ventilatória desse paciente, e ele fica em torno de 16 a 20 horas na mesma posição. Com isso, você precisa ainda mais de medidas preventivas, como curativos profiláticos, multicamadas, com silicone, porque você não consegue manipulá-lo, porque ele descompensa rapidamente, né? A gente precisa de um colchão adequado. Então, a gente precisa pensar nesse paciente, porque hoje em dia ele também, por exemplo, como o doutor falou, né, ele vai sair do Covid, mas ele vai sair com uma lesão que ele vai precisar de um tratamento. Então, a gente precisa pensar. Eu acho que o programa da Smith-Nifel, ele veio justamente nesse momento importante, para que você tenha um programa de certificação e implante essas medidas preventivas de uma forma adequada, né, associando essa parte assistencial tão importante ao paciente. Quem que manda melhor no mundo nessa parte? Quem é que está bem na foto, digamos assim, nesse perto de zero?
perto de zero, a gente tem a Europa, que se preocupa muito, né, e busca sempre o próximo de zero. Então, as taxas de incidência, sempre a gente vê números baseados em 0,5, 0, alguma coisa. Então, assim, são muito próximos a zero realmente. Depois a gente vem com os Estados Unidos, mas a gente tem, o Brasil nessa parte, a gente tem uma parte muito importante e estamos sendo reconhecidos porque nós temos pensado em prevenção, né? Nós não estamos mais só pensando em tratamento. Então, hoje em dia, tratar uma lesão por pressão, ela é no mínimo 40% mais caro do que preveni-la, né? Sem condizer toda a parte que o paciente vai sofrer realmente, né? Que ele pode ter riscos de infecção, porque dói, é uma lesão que é dolorida, vai causar transtornos emocionais, psíquicos nesse paciente. Então, a gente precisa pensar nisso também. E depois ele vai ficar com uma cicatriz, né? Então, ele vai lembrar disso para sempre. Então, a prevenção, ela é muito melhor. E o Brasil, ele tem tido cada vez mais programas de acreditação, os hospitais estão pensando nisso, para justamente melhorar os seus programas de atendimento e de assistência. Então, nós também estamos... Doutor Maurício, você tinha falado sobre os pacientes de Covid, o tempo elevado de internação e o risco das escaras, das feridas abertas. Existem casos de complicações para esse paciente de Covid por uma infecção secundária, ou seja, aquela que entrou pela ferida aberta, entrou pela escara e que levou a uma sepse, uma infecção generalizada? Eu não tenho acompanhado diretamente, né? Mas pelo que a gente lê, isso é bem provável e pode acontecer. Por isso os hospitais têm se esmerado para evitar as escaras. Isso é fundamental e faz parte do tratamento global do paciente. Muito bem, seguindo aqui com mais um dos temas do programa Gente que Fala, 12h32 agora, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, em Santos, pela Rádio Universal AM 810 e pelas redes sociais no Instagram e no Facebook. Obrigado pela audiência de todos, nas emissoras e também nas redes sociais, e marquem a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. Assim como as mulheres, o homem também passa a sofrer um declínio hormonal com o avanço da idade, num processo conhecido como deficiência androgênica do envelhecimento masculino, é a popular andropausa, que pode causar a diminuição da libido, disfunção erétil, cansaço, perda de massa muscular e outros sintomas. Na maioria dos casos, a reposição hormonal ajuda a melhorar o desempenho físico e mental e a combater a osteoporose e a anemia. Doutor Maurício, a popular andropausa, na verdade, é digamos, uma analogia, né, com a menopausa, ou seja, a menopausa masculina, né? Então, diferentemente da mulher, a gente não pode chamar, porque não são todos os homens que vão ter, né? A mulher não, todas na faixa dos 50 e poucos anos, elas param de menstruar, para a produção de óvulos e caem os hormônios. Nos homens, essa é a diferença. Nos homens são 35% dos homens que vão acontecer isso daí. Então, a partir dos 50, 60 anos, começa uma queda progressiva dos níveis hormonais, mas os que realmente vão precisar de tratamento é uma pequena porcentagem, 25%, 30%, 35%. Então, não é todo homem que vai ter andropausa. Por isso que o nome que a Sociedade Brasileira de Urologia pôs esse nome complexo aí que ninguém vai falar, né? Deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Porque não é uma parada abrupta, é uma coisa gradual e não é para todo mundo, é para uma porcentagem dos homens. Então, é gradual e não é para todo mundo, mas eu falei aqui, perda de libido, diminuição de libido, né? Disfunção erétil, Sim. Cansaço, perda de massa muscular e outros sintomas. É tudo junto ou é uma coisa de cada vez? Então, tem alguns pacientes que têm um déficit grave que podem ter todos os sintomas, mas a maioria apresenta só alguns dos sintomas, não todos. E eles começam a procurar o médico, normalmente o urologista, e a principal causa é sempre a disfunção erétil, né? E a falta de libido, que é o que mais chama a atenção do homem. E a gente, nessa fase, o paciente procura a gente acaba pesquisando os outros sintomas. Se ele tem dificuldade para dormir, se ele sua muito à noite, se ele tem uma alteração fácil do humor, essas coisas podem ser outros sinais que ele pode nem ter percebido, ele vai para a queixa sexual e ele já tem outros sintomas. E aí a gente tem que solicitar exames, né?
porque a gente só vai fazer a reposição hormonal com segurança, ou seja, o paciente fez os exames, a gente viu que o hormônio está baixo, ele tem uma próstata que foi estudada, que não tem nenhum risco de ter câncer, para a gente aí poder fazer uma reposição hormonal segura. Então, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Travou, O Mauro está ouvindo? Mauro. Eu estou ouvindo, o Mauro Zima está ouvindo, o Mauro Frisma que parece que está travado. Eu não consigo mais ouvir, só estamos nós três, é isso? Acho que sim. Então, Enquanto eles resolvem continuando. o problema técnico, será que a gente Vamos consegue continuar. cada um falar um Então, pouquinho? eu vou continuar falando. Então, o homem... Agora sim. Vamos lá. Eu estou entrando, mas o Mauro está entrando. O que eu faço? Bem, você acha que a gente deve falar nós três alguma coisa enquanto ele volta? Não, Gente, vamos dar continuidade ao bate-papo aqui. Aqui é o jornalista Ricardo Godoy. O Mauro teve um probleminha de sinal que já está retomando. Então, tá certo. Então, Será que retomamos? deixa eu continuar falando então aqui dos sintomas. Então, estava falando dos homens que têm uma queda hormonal e a gente então precisa fazer uma reposição nos casos que tem realmente necessidade, porque agora existe uma moda de dar testosterona para todo mundo, que vai prevenir contra o envelhecimento. Assim, ele é um hormônio importante, mas ele só deve ser dado para quem realmente precisa, porque senão vai ter efeitos colaterais, ele pode causar, paciente jovem que vai na academia pode causar infertilidade, uma infertilidade que seja irreversível, e se o paciente não foi bem estudado e mais idoso e começa a tomar hormônio e ele tem um câncer de próstata, esse câncer pode crescer. Então, na verdade, a gente tem que fazer isso com cuidado para não ter os efeitos colaterais que a gente não deseja. Isso é uma coisa muito importante, por isso sempre tem que ter um acompanhamento médico para você poder fazer a reposição de testosterona. Não é porque o amigo tomou ou porque alguém tomou que você vai lá e toma. Tanto é que as receitas de testosterona são bem restritas. Na farmácia tem que ter um CID, tem que ter CPF, senão ela não é vendida. Agora, doutor Maurício, os homens estão conscientes da chegada dessa fase, procuram, de fato, ajuda profissional, ou ainda, porque o homem já não vai muito ao médico, não procura fazer as suas prevenções, bem diferente da mulher, especialmente nessa fase da vida, né? Há uma consciência maior em relação a esse assunto? Então, na verdade, assim, a gente acaba que quando o paciente vai procurar a gente por causa da próstata, a gente já acaba perguntando sobre a parte sexual e acaba induzindo ele a falar e a gente acaba sendo proativo, né, para pesquisar isso daí. Mas a maioria dos pacientes agora tem ido mais ao médico, porque realmente eles perceberam que é uma coisa importante e o homem, a partir dos 50 anos, tem que ir todo ano no urologista e fazer seu exame anual. E nessa hora a gente consegue perguntar para ele sobre essa parte hormonal e sobre os sintomas que a gente conversou aqui. Se ele apresenta algum sintoma, a gente faz uma pesquisa da testosterona no sangue para ver se realmente... Porque a gente pode confundir isso com outros sintomas. Uma depressão pode dar esse tipo de problema, estresse pode dar esse tipo de problema. Então, nós temos outras causas além da queda hormonal. Muito bem, pessoal, temos já perguntas aqui dos ouvintes e dos espectadores do programa Gente que Fala. A Maria Amélia Correia está no Facebook acompanhando a gente, pergunta para você, Gisele, ela diz assim, eu tive uma escara quando fiquei internada, fiz o tratamento e já cicatrizou, mas ainda sinto muita dor no local. O que fazer? Pergunta a Maria Amélia Correia, Gisele. É uma coisa extremamente complicado. A gente tem, depois que ela cicatriza, você tem até 2 anos para a maturação dessa cicatriz. Tá? Não sei há quanto tempo ela já desenvolveu essa lesão e já cicatrizou, mas ela pode procurar alguns recursos para dar uma aliviada e ver como é que está a qualidade dessa cicatriz. Então, eu oriento que ela procure um profissional, seja ele um enfermeiro estomaterapeuta ou um cirurgião plástico, que faça avaliação para ver se ela necessita, para ver a qualidade dessa cicatriz e para ver qual tipo de tratamento seria o melhor recomendado para ela.
Assim, Doutor... sem avaliar fica um pouco complicado a gente sugerir algo. Sim. Doutor Mauro Ziman, a Marina, do Jardim Leonor, pergunta se existe tratamento para o chamado dedo no gatilho. O que se trata, doutor Mauro? O dedo em gatilho, ele nada mais é do que uma obstrução parcial, geralmente, do deslizamento dos tendões flexores dos dedos da mão. Então, ele causa dor e causa um estalido durante o movimento, chegando a causar, inclusive, um travamento do mesmo. Em alguns casos é muito doloroso. Existe tratamento sim, o tratamento é relativamente simples, desde nas fases iniciais, com anti-inflamatório, fisioterapia e restrição de movimento, mas na maioria dos casos necessita uma pequena cirurgia e que resolve os casos com eficiência de praticamente 100%, ou próximo disso. É o chamado dedo de gatilho, não é isso? Em gatilho. Dedo... O nome correto é dedo em gatilho, porque o nome é devido ao barulhinho que faz quando ele se solta. Ele fica preso, geralmente, predominantemente à noite, e quando ele se solta, ele faz um estalido, que parece o estalido de um gatilho. É uma analogia simples. Doutor Maurício, o Rodrigo, em São Caetano do Sul, pergunta por que os homens são mais afetados pelo coronavírus. Há alguma razão orgânica para isso? Mas é verdade que os homens sofrem mais o coronavírus? As estatísticas mostram que tem uma pequena diferença, mas não acredito que seja uma coisa tão significante. Agora, em termos de alguma coisa genética, algum fator, sinceramente, acho que estamos todos aprendendo agora, né? Acho que ninguém ainda vai ter essa resposta. Talvez estudos no futuro, com a sequência dos casos, a gente consiga descobrir qual seria esse fator predisponente. O Vitor Circelli, daqui de São Paulo, manda aqui pelo WhatsApp a seguinte pergunta: como o Covid afetou os atendimentos e consultas não relacionadas com a pandemia? E ele manda boa tarde aqui para todo mundo. É o Vitor Circelli. Quem responde? Você quer responder, Mauro? Eu respondo. O atendimento normal em consultórios e principalmente em ambulatórios e pronto-socorros foi muito, muito, muito afetado. O paciente que sofre das doenças do dia a dia se prejudicou muito, porque, principalmente por dois fatores. O medo de ir a um ambiente hospitalar totalmente justificável e também a iminência de um possível colapso dessas instituições. Então, o indivíduo que tem uma gripe normal, ele vai ou não vai ao pronto-socorro? Ele mesmo não sabe. E é difícil orientá-lo, é uma coisa bastante complicada. O indivíduo que sofre uma dor no peito, pura e simples, ele vai ou não vai? Nisso entra isso que nós estamos fazendo aqui. Muitos casos podem ser resolvidos, ou pelo menos no primeiro momento, orientados pelo atendimento. O Vitor Circelli telemedicina. Por isso telemedicina. A liberdade de responder. A telemedicina é uma alternativa bastante boa, contanto que bem utilizada, né? Eu vi uma relação dessa pergunta do Vitor Circelli com a telemedicina e eu já estava preparado aqui para colocar justamente esse questionamento, porque, olha, aqui não tem um nome aqui da pessoa que está perguntando, da boa tarde, parabéns aos profissionais convidados, todos vocês, em especial ao Dr. Ziman. E aí ela fez a pergunta para o Dr. Ziman, se nessa época de pandemia, quais as vantagens e desvantagens do atendimento por telemedicina? Excelente pergunta. A telemedicina tem vantagens e, obviamente, tem desvantagens também. No meu modo de ver, a principal desvantagem é a dificuldade de examinar fisicamente o paciente. Se o paciente fala, olha, meu cotovelo está doendo, não consigo esticar e está vermelho. Isso pode ser desde um traumatismo na cama, ao dormir, ou uma inflamação pura e simples, como pode ser uma erisipela, uma infecção mais grave. E por telemedicina não é fácil avaliar. A gente consegue, por meio de perguntas, por meio de interrogatório objetivo, resolver uma boa parte dos casos, mas temos que ter muito, muito, muito cuidado para não menosprezar ou para avaliar de forma inadequada esses pacientes. Então, a vantagem é óbvia, a vantagem é não precisar conviver num ambiente de alto risco para a Covid. Essa é a principal vantagem, e para outras infecções. E a praticidade também. E a desvantagem é que, obviamente, o exame físico fica muito prejudicado.
Doutor Zima, olha, uma outra questão direcionada para você. A Gisele Detilho, ela disse que admira muito o seu trabalho, disse que você operou o marido dela, disse que correu, graças a Deus, tudo bem, que ele está ótimo. Ela diz assim, aí ela faz uma pergunta sobre a tendinite. Ela pergunta se é possível nós mesmos identificarmos se estamos com o início ou não desse tipo de inflamação, a tendinite. E aqui ela agradece a oportunidade. Nós que agradecemos. Gisele Detilho, de São Paulo. Obrigado pela mensagem. Vamos lá, doutor Mauro. Muito obrigado, Gisele. A tendinite é um nome genérico. Tendinite quer dizer inflamação em tendão. Tendão, por sua vez, é o final do músculo. Então, onde há músculo, há tendão. Então, pode haver uma inflamação. Desde o tendão de Aquiles, um tendão de extensão dos dedos do pé, como as mais conhecidas tendinites, que são aquelas do digitador, por micromovimento de repetição. É muito difícil a gente saber se está com uma tendinite propriamente dita. A gente vai desconfiar quando tiver dor do tipo muscular e tiver realizado alguma atividade que propicie, como micromovimentos de repetição, digitação e datilografia, entre outros. Mas, nesses casos, com uma boa conversa, até mesmo por telemedicina, a gente consegue ajudar muito o paciente, pelo menos fazer a primeira abordagem, a primeira medicação. Pessoal, vamos falar um pouco mais da questão da Covid-19, vamos voltar para os temas aqui da pauta. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, sai hoje o protocolo para a aplicação da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, inclusive aqueles com sintomas leves. O uso do medicamento é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e foi ponto de divergência, todo mundo sabe, né, com os ex-ministros da Saúde, o doutor Nelson Taichi e também o doutor Luiz Henrique Mandetta. Segundo o protocolo, a prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico e o termo indica que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais, como disfunção cardíaca e alterações visuais. Doutor Maurício, a gente já passou por esse tema mais de leve aqui no início do programa. O que se espera a partir agora deste protocolo em definitivo? Afinal de contas, é um direito do paciente querer ou não querer, é um direito do médico receitar ou não receitar, mas isso tudo teve que passar pela política e aí a gente viu a confusão que deu, queda de ministro e tudo mais. Sim, na verdade saiu um estudo bem recente feito nos Estados Unidos e em Nova York com 1.400 pacientes e eles estudaram e não teve nenhuma comprovação do uso da cloroquina ou a cloroquina mais azithromicina, não diminuiu a taxa de mortalidade, não diminuiu a taxa de complicações. Ou seja, a gente não tem nada comprovado, mas assim, na falta de algum outro remédio, de algum outro tratamento, as pessoas querem ter alguma oportunidade de se tratar e acaba que a cloroquina foi feito um pequeno estudo que mostrou algum resultado e todo mundo ouviu isso está na mídia, as pessoas estão falando e as pessoas acabam querendo tomar o remédio. Eu acho que é uma coisa de consenso entre o médico e o paciente querendo tomar. A gente vendo que o paciente é um paciente sem grandes riscos, a gente pode prescrever o medicamento, o médico tem que ter a liberdade de prescrever, mas ele não pode prometer que seja cura ou que seja uma certeza que vai curar. É apenas uma tentativa de tratamento e no longo prazo que a gente vai saber esses resultados. Gisele, como é que você acompanha, como é que a enfermagem acompanha essa polêmica da cloroquina, da hidroxicloroquina, vai ou não vai, ganhou áreas ideológicos a discussão? A gente se preocupa bastante com os estudos sendo publicados, né? Então a gente busca ler esses estudos e acompanhá-los. A gente tem visto as últimas publicações, tanto dos Estados Unidos, os chineses publicaram, os italianos também. E realmente esses ensaios clínicos, eles não mostraram tanta efetividade. Então os resultados, eles são um pouco controversos. Eu acho que essa prescrição da medicação, ela vai envolver a decisão do médico, né, e o paciente. Então, eu acho que isso ultrapassou os limites, né, quando se envolveu em outros aspectos. Eu acho que isso ainda tem que voltar para a parte realmente da decisão entre o médico e o paciente, e como foi dito, né, se colocar todos os possíveis efeitos e também deixar bem claro que os estudos não revelaram
resultados suficientes até o momento. Então, eu acho que é uma decisão entre o médico e o paciente. Doutor Mauro Zimmermann, onde surge a informação de que a cloroquina poderia ser usada para o tratamento da Covid-19? É um remédio que todos sabemos para inúmeras aplicações, tem malária, tem lúpus, mas uma gama tão grande de substâncias, onde é que se chegou a essa conclusão de que poderia ser a cloroquina ou a hidroxicloroquina? Excelente pergunta. A hidroxicloroquina foi utilizada na SARS. Ela começou a ser utilizada porque ela é um anti-inflamatório, na verdade. É um anti-inflamatório e que tem outros efeitos que atuam no sistema imunitário, diminui a reação imunitária, a reação inflamatória. E foi usada em outras viroses parecidas com resultados, da mesma forma, com resultados favoráveis para casos iniciais. Esses grandes estudos americanos, que a gente tem conhecimento, a gente estuda e acompanha, foram feitos em pacientes mais graves, todos eles em pacientes internados. Aqui não vai nenhum viés ideológico nem político, mesmo porque quem somos nós para dizer se a cloroquina resolve ou não resolve. O que existe, muito pelo contrário, foi uma desinformação por causa do viés ideológico e político de lado a lado. Quem deveria resolver esses problemas deveria ser os técnicos, os cientistas, os médicos, e sim, com uma conversa explicando para o paciente que, olha, essa doença não tem remédio comprovado, esse remédio tem um efeito favorável nos casos iniciais, e por evidência, por impressão, e tem-se sim muita experiência no uso desse medicamento, os efeitos colaterais dele são muito baixos, ele pode ser usado. Agora, atrapalha muito, porque parece que quem é a favor do uso de medicamento A, B ou C, e da hidroxicloroquina em particular, é a favor do político que preconiza. Isso atrapalha muito. É óbvio que não se trata disso. O médico que é médico jamais poderia ser influenciado por esse tipo de viés. Essa não é bem uma opinião. Isso é o que há de verdade. Nos meios médicos, nos fóruns médicos, a gigante maioria acha que, dependendo do caso, dependendo do paciente com conversa, a cloroquina tem o seu lugar, bem como a azitromicina, mas não pode ser utilizada com uma promessa de resultado bom ou cura, obviamente não. Isso que o senhor falou agora, doutor Mauro, está dentro do que o presidente Bolsonaro disse ontem. Quem é de direita toma cloroquina e quem não é toma tubaína, enfim. Não, é isso que atrapalha. Esse tipo de abordagem é que atrapalha, porque longe de nós querer primeiro diferenciar quem merece um bom tratamento e quem não merece, por viés político. Isso seria o anticientista. O anticientista diria isso. Eu não quero que o indivíduo que discorde de mim seja maltratado ou que morra. E esse tipo de abordagem bufônica, vamos dizer assim, atrapalha. Mesmo que estiver falando uma coisa com algum fundo de verdade, pior, joga contra. Eu não sou a favor de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e nem contra o Bolsonaro, muito menos do aspecto médico. Ele é que ele ou os outros que são contra deveriam deixar essa discussão. O protocolo poderia ser colocado por meio do Conselho Federal de Medicina, que sim, já deixou a critério do médico quando usar e quando não usar. Isso não deveria estar nem na pauta política, deveria estar na nossa pauta médica, com critério e sem viés político. Olha, Gisele, o Conselho Federal de Enfermagem diz que as notificações de contágio de profissionais de saúde pelo coronavírus não param de chegar dos conselhos regionais. Segundo o COFEM, passou de 130 o número de enfermeiros mortos contabilizados no Observatório de Enfermagem. O site foi lançado para concentrar os números de infectados, mortos e internados da categoria e é atualizado todos os dias. No mundo, já morreram 260 profissionais contaminados pela Covid-19, a metade deles no Brasil. Sua avaliação, Gisele? É muito triste esses números, né? Os profissionais estão se infectando e, principalmente, eles estão se contaminando pela falta de equipamentos de proteção individual. A gente tem visto nas mídias as denúncias dos próprios profissionais, não só de enfermeiros, mas de médicos, que não estão recebendo os equipamentos de proteção individual,
de maneira adequada para serem usados. Então, isso é muito triste, é uma realidade, infelizmente, que nós aqui no Brasil estamos vivendo, onde os profissionais da saúde, de modo geral, para atender os pacientes de Covid, não têm os equipamentos suficientes para que não se contaminem, né? Muitos não têm até voltado para a própria casa, para que não contaminem os seus familiares, eles têm morado né, têm ficado em outros locais para evitar essa contaminação. Mas os números estão nos assustando, eles estão aumentando, e é justamente pela falta de proteção. Você não está na linha de frente? Hoje não. Sim. Hoje não. Bom, mais. muito bem, nosso tempo já está se esgotando. Gisele, você está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final, o que fica das nossas análises aqui? Bom, acho que a gente discutiu bastante nesse momento de pandemia, acho que a gente precisa se prevenir, nós precisamos manter e ter bastante consciência que é uma doença grave. Eu volto a lembrar da importância da prevenção da lesão por pressão nesses pacientes, não só nos pacientes de Covid-19, que hoje é o que mais a gente tem visto nos hospitais, mas os outros pacientes também, que quando se internam, eles precisam de prevenção. Acho que a palavra do momento é prevenção, precaução em todos os momentos, em tudo que nós fizemos, né? É sempre melhor do que tratar. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigada pela oportunidade. Doutor Maurício, sua mensagem final, o que é que fica da nossa análise? Então, é o que ela falou, realmente os pacientes têm que ficar, quem puder, as pessoas têm que ficar em casa, só sair se realmente precisar, mas quem precisar pode ir nos hospitais, nos consultórios, que está seguro, os fluxos estão bem divididos, ou seja, a pessoa está sofrendo em casa, não quer ir no hospital, mas ela pode ir, porque ela não vai ter muito risco, todo mundo tem risco de pegar, mas o risco é muito pequeno, minimizado nos hospitais, eles estão se preparando e já estão muito preparados para evitar a contaminação de pessoas que não. Então, acho que essa é a mensagem, não fique em casa, se você realmente precisar ir no hospital, você pode ir com segurança, e quem não precisa, fica tranquilamente para a gente passar essa fase, que acredito que estamos chegando no pico agora, e a gente poder tentar voltar à vida normal em breve. Muito obrigado pela oportunidade. E, se necessário for, né, se já tiver contato com o médico, já tiver passado em consulta, a telemedicina é uma boa opção, uma alternativa, uma reavaliação. Então, com certeza, com certeza. Sim. Doutor Mauro Zimmermann, sua palavra final. Eu queria agradecer o convite e esse debate em alto nível, com pessoas assim tão esclarecidas, de tão bom nível. Acho que o segredo para sairmos da crise vai passar. O segredo é a informação, a discussão em bom nível, de preferência sem viés, e vamos sair dessa todo mundo junto. Agradeço muito. E é esse o nosso objetivo, doutor Mauro Zimmermann, a Gisele também, doutor Maurício, prestar informação da melhor qualidade para o nosso público que nos acompanha, seja pela rádio ou seja pelas redes sociais. É esse o nosso papel. O agradecimento a todos vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, por aceitarem o nosso convite para essa análise, para esse debate de hoje. Dr. Mauro Zimmermann, ortopedista, especialista em mãos, a Gisele Ciccone, enfermeira, especialista em estomaterapia, que é a área da saúde que cuida das pessoas com feridas abertas, as chamadas escaras, e também o Dr. Maurício Bruschini Rodrigues Neto, urologista. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. No apoio técnico aqui da sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. Chegou a interferir aqui em razão da nossa queda de sinal, de internet. Obrigado, o Ricardo, pelo apoio. A direção geral do jornalista Fausto Camunha. E do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência de todos. Tchau, até amanhã.